Gerenciar pessoas é uma atividade fundamental para qualquer organização. Essa gestão inclui 4 processos básicos principais. Adquirir pessoas, ou seja, conseguir novas pessoas adequadas para darem continuidade, melhorarem e desenvolverem a organização. Desenvolvimento de pessoas. O desenvolvimento significa que nem as pessoas não chegam totalmente prontas dentro da organização. Então elas têm que desenvolver novas competências. E o desenvolvimento das pessoas está associado a isso, a facilitar, a ajudar, a impulsionar as pessoas a desenvolverem novas competências. Outro item é a gestão do desempenho das pessoas. É importante se acompanhar, se verificar, se trabalhar, se orientar as pessoas com base no seu desempenho. Uma avaliação do desempenho é algo que deve ser feito continuamente, com uma certa frequência, e deve-se avaliar como as pessoas estão, não no sentido principal de puni-las, mas sim de ajudar a identificar questões a serem melhoradas, a serem desenvolvidas em cada um. E o item final seria a manutenção das pessoas, porque não adianta adquirir as pessoas certas, desenvolvê-la, acompanhar o desempenho e não conseguir manter as pessoas adequadas dentro da organização. Nesse sentido, isso pode ajudar a se ter melhores pessoas e deve-se trabalhar para que as pessoas trabalhem num clima agradável, num local onde elas gostem de trabalhar e por isso tenham interesse em se manter dentro da mesma organização por bastante tempo. A função de recursos humanos dentro da empresa tem várias funções. Uma importante é a de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção geralmente aparecem juntos quando a empresa está falando desse tipo de atividade, mas as atividades são distintas. O recrutamento é a atração das pessoas de acordo com as competências que a organização necessita. Esse recrutamento pode ser feito de uma forma interna ou externa, reaproveitando pessoas da própria empresa ou solicitando externamente, que aqueles que se acham com as competências desejadas se candidatem. A seleção é a etapa onde foi feito o recrutamento, ou seja, se atraiu candidatos, agora que realmente obtém as informações para poder verificar se o candidato, assim, qual candidato é aquele mais apto para ocupar determinado cargo. Tá. As seleções vão incluir diferentes técnicas, diferentes ferramentas. Hoje em dia se usa bastante ferramentas como LinkedIn, indicações, continuam sendo utilizadas diferentes formas de se selecionar. Mas algumas das técnicas utilizadas são o preenchimento de formulários, de documentos, as entrevistas, as referências de outras pessoas, a elaboração de perfis por psicólogos, por pessoas habilitadas a fazer esse tipo de coisa, porque muitas vezes é importante se complementar um conhecimento técnico com o perfil psicológico da pessoa para se ter uma seleção mais adequada. Por isso, muitas vezes é necessária a participação de um pessoal mais de RH, mais de psicologia, junto com o pessoal da área técnica, que vai avaliar aquela capacidade técnica, enquanto o pessoal de RH vai avaliar o perfil da pessoa, a maneira dele trabalhar, a forma dele trabalhar com grupo, coisas desse tipo, que são fundamentais para se ter um bom candidato contratado para trabalhar dentro da organização. Outra atividade associada a recursos humanos é o processo de treinamento. O processo de treinamento visa fazer com que as pessoas que estão dentro da organização desenvolvam, aprendam, adquiram novos conhecimentos, corrijam conhecimentos que não estão adequados, melhorem suas habilidades, suas aptitudes, seus conhecimentos para poder desempenhar adequadamente as ações dentro dessa organização. Um treinamento não é simplesmente definido aleatoriamente. Ele deve ser planejado, deve ser levantado posteriormente e planejado. É claro que pontualmente surgem treinamentos que precisam ser feitos com certa urgência.
mas na maioria dos casos é possível se levantar as necessidades dentro da organização, se planejar, se programar e, por fim, desenvolver esses treinamentos. Esses treinamentos não precisam necessariamente ser feitos fora da empresa, se contratar uma empresa de treinamento, um instituto de ensino, uma organização que trabalhe basicamente com treinamento. Muitas vezes os treinamentos feitos dentro da própria organização, mais focados na realidade da organização, e aqueles bem práticos, chamados on the job, são até os mais adequados. Então isso precisa ser compatibilizado, né, e feito de uma forma que treinamentos formais se complementem, né, com treinamentos on the job para que as pessoas sejam bem formadas para atuar dentro da organização. As pessoas são selecionadas, são treinadas e precisam periodicamente ser avaliadas para verificar como está o desempenho dessas pessoas perante as atividades que eles deveriam realizar. A avaliação do desempenho é algo que deve ser feito com chefias, com subordinados, com pares. E seu objetivo principal não é cortar aqueles que estão mal. É principalmente entender, né, quais são as carências, o que está melhor dentro da organização, como é que a pessoa está se desenvolvendo. É recompensar aqueles que estão conseguindo ter um desempenho superior e dessa forma, seja por aumentos de salário, por premiações específicas, né, e um desenvolvimento mais rápido, mais propício para que as pessoas tenham interesse em continuar dentro da organização. Cada vez mais, né, novas gerações têm estão menos presas em seus empregos, procuram mais novidades, mais desenvolvimento externamente. E é importante a organização, para manter seus talentos, ela entender como é que está o desempenho dessas pessoas, se elas estão realmente conseguindo trabalhar. E, nesse sentido, também se entender quais são as carências, o que pode fazer com que as pessoas trabalhem mais, melhor, tenham mais produtividade, tragam mais resultados para a organização. A avaliação do desempenho, ela deve ser feita, né, visando se entender esse comportamento, se entender como estão as pessoas em termos técnicos de suas atividades, mas também entender se essas pessoas estão conseguindo atingir seus desempenhos e se elas têm interesse, têm motivação para continuar trabalhando e se desenvolvendo mais dentro da organização.